Olá, meus irmãos e amigos, estamos nessa série de estudos sobre o livro de Apocalipse com o seguinte tema: Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Hoje, na sequência das cartas que Jesus ordenou que João enviasse para as 7 igrejas, vamos hoje estudar essa última carta das 7. A carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, só para a gente entender o contexto, era uma cidade grandiosa, uma cidade rica, abastada, que ficava muito próximo de Efésios, ou melhor, de Éfeso e Herápolis, 2 cidades importantes da região. Laodiceia, como já falei, era uma cidade que tinha uma área comercial muito forte, havia a produção de tecidos, havia também a produção de produtos medicinais e havia também muito ouro. Isso quer dizer que Laodiceia era uma cidade rica. Logicamente que a Igreja de Cristo ali naquela cidade também estava de alguma maneira inserida nesse contexto de riqueza, de pompa e circunstância. Naturalmente que os cristãos, influenciados por aquele contexto, pela vida da alta sociedade, se deixou levar essa igreja de Cristo por aquela situação, por aquela circunstância, trazendo uma série de consequências que a carta aqui apresenta. Mas a gente vê também a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor para com a sua igreja. Então vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 22, e aí nós vamos ter uma compreensão maior do contexto daquela igreja que foi agora o destaque de Jesus na 7ª das cartas que ele enviou para as igrejas. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 14 de Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos e amigos, de todas as 7 cartas que Jesus ordenou que fossem enviadas às igrejas, começando por Éfeso e terminando por Laodiceia, esta de Laodiceia é a mais conhecida, a mais citada por algumas questões que daqui a pouco vou comentar. Mas, como eu disse no início dessa série de estudos, essas cartas tanto poderiam retratar o contexto de cada igreja na sua região, na sua vivência, na sua realidade, como poderia apresentar, como alguns assim interpretam, as fases da igreja ao longo do tempo. Se alguns apontam para a realidade das igrejas no sentido do seu desenvolvimento ao longo da história, poderá ser que a igreja dos últimos tempos será uma igreja realmente muito abastada em termos de recursos,
mas muito pobre e muito miserável quanto ao seu comprometimento com o reino de Deus. Mas acredito que essas cartas têm a ver com a realidade da igreja local, tem a ver com o contexto da igreja no mundo em que ela se encontra. E de fato há diferentes igrejas. Eu creio que as cartas apresentam as igrejas em seus diferentes contextos e realidades, mas também pode ser que ela retrate como será a igreja no futuro, antes da segunda vinda do Senhor. Muito bem, o que temos a aprender aqui nessa carta de Jesus à igreja de Laodiceia? Primeira coisa, além de especificar o destinatário, carta ao anjo da igreja em Laodiceia, aqui Jesus se apresenta com três declarações muito importantes no verso 14. Diz assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação. A palavra Amém aqui não está se referindo àquele contexto quando a gente fala Amém no final de oração. Quando a gente fala Amém ao final de oração, a gente está dizendo assim seja, que realmente venha se cumprir. Mas quando o próprio Deus, o próprio Jesus se apresenta como o Amém, aqui está dizendo o verdadeiro, aquele que age, aquele que tem todo o poder, o verdadeiro, aquele que diz sim em suas palavras. Mas quando também ele fala, o segundo título aqui, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, de fato, se tornou a expressão maior, singular do amor de Deus por todos nós. Ele deu testemunho da verdade. Tem um escritor no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, como também outros apóstolos, que falam que da boca de Jesus sempre saiu a verdade. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz em João 13:1 que o próprio Jesus, assim diz o texto sobre o ministério de Jesus: tendo amado os seus, os amou até o fim. Então Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Fiel tem a ver com integridade, ou seja, Cristo veio para cumprir o propósito de Deus. Ele foi fiel em todas as suas ações, foi fiel em todas as suas palavras, e verdadeiro, digno de crédito, digno de plena confiança. Jesus, portanto, é o Amém, aquele que diz sim, que é o que tem um controle sobre todas as coisas. E aí a última apresentação, a última parte dessa apresentação, diz assim: o soberano da criação de Deus. Em outra tradução, diz o princípio da criação de Deus. Talvez alguém fique confuso. Como assim Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus? Quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado? Não. Quando a Bíblia diz, numa tradução ou outra, que Jesus é o princípio da criação de Deus, está falando não que ele fez parte ou foi o primeiro da criação, mas ao contrário, está dizendo que ele é a origem. Ele criou tudo. A criação dos céus e da terra, dos seres vivos, de tudo que existe neste mundo, tem como origem o Senhor. Se você ler, e eu sugiro que você leia o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí nos versos seguintes diz que tudo que existe foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito iria existir. Então Jesus é o princípio, aquele que deu origem à criação. Você e eu somos realmente expressão do poder criador de Jesus. Ele estava com Deus lá no início da criação. Ele criou tudo. E João coloca isso, e aqui o próprio Jesus afirma: eu sou o que deu origem à criação. Mas outra coisa interessante agora, depois dessa apresentação, Jesus fala algumas coisas sobre a igreja de Laodiceia. E aqui devemos prestar muita atenção, porque diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno
e não frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, quando fala da igreja de Laodiceia, com essas palavras tão fortes, não é frio e nem é quente, mas uma igreja morna que provoca ânsia de vômito, Cristo está fazendo uma, digamos, analogia a partir do contexto de Laodiceia. As águas de Laodiceia, que vinham de um certo rio, eram águas que saíam de águas de fontes termais, mas ao longo do seu trajeto chegava em Laodiceia numa temperatura morna, enquanto que em outras regiões como Éfeso e Hierápolis, a água era potável ou fria, que era facilmente consumida. Os viajantes que iam para Laodiceia se aproximavam dessa água que chegava na cidade, e essa água não era fria e nem quente. E então os sedentos, ao se aproximarem e provar daquela água, tinham ânsia de vômito, porque de fato, faça essa experiência, uma água morna realmente provoca vômito, essa vontade de vomitar. E Jesus olha para aquela igreja e ele lembra, através dessas palavras, como os moradores de Laodiceia ouviam falar de que a cidade de Laodiceia tinha uma água não potável, uma água morna, uma água intragável. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, nem fria e nem quente. Porque quando a água é fria, ela tem uma finalidade, ela tem um uso. Quando ela é quente, ela tem outra finalidade, tem outro uso. E uma água morna, para que serve? No sentido, não dá para beber. Não se faz chá com água morna. Não se faz café com água morna. Certos alimentos não se faz com água morna. Mas o interessante é que a água morna não era realmente uma água potável. E a igreja de Laodiceia, a igreja de Cristo em Laodiceia, estava vivendo semelhante a essa água morna. Uma igreja indefinida com respeito à sua fé, ao seu testemunho, uma igreja que estava, digamos, no meio termo. Porque quando existem as definições, você sabe como lidar com elas. Se é fria, vamos aquecer. Se está quente, vamos ajustar. Mas não. A igreja, enquanto que a igreja de Éfeso era uma igreja fria quanto à sua vida com Deus, a falta de questão de amor ao próximo, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E era uma igreja que nessas condições era intragável. Diz o texto, assim você não é morno nem quente e nem frio. Ou melhor, você é morno, não é frio nem quente. Por isso estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Faltava pouco para essa igreja sofrer a rejeição por parte de Jesus, porque uma vez que é indefinida quanto à sua ação, não quanto à sua natureza, era a igreja de Jesus, mas quanto ao seu modo de vida, era uma igreja morna. Mas outro detalhe que Jesus coloca aqui para essa igreja, assim, antes do próximo assunto, eu quero aqui pontuar para você, para mim, para todos nós. A pandemia arrefeceu o ânimo de muitas pessoas. A pandemia tirou aquele ímpeto, aquela vontade, aquela disposição. Por outro lado, a pandemia trouxe essa letargia, essa indefinição. Alguns crentes não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, então estão vivendo uma vida morna, de inatividade, de inanição espiritual. E agora então, no verso 17, Jesus fala uma outra coisa sobre a igreja. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. De fato, as palavras de Jesus fazem uma constatação. Qual era a constatação? A cidade de Laodiceia era de fato uma cidade rica, comparada com as outras cidades da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha tanta riqueza que no ano 60 depois de Cristo sofreu um grande terremoto. Um terremoto que abalou as estruturas não só físicas, mas também emocionais, estruturais da cidade.
Mas, como ela era uma igreja muito rica, não precisou contar com o apoio e ajuda financeira e logística do Império Romano. Por seus próprios meios, Laodiceia se reergueu outra vez. Então havia certo orgulho por parte dos laodicenses, digamos assim, porque eram autônomos, capazes de gerir suas próprias necessidades e superá-las. E então a igreja de Laodiceia, os cristãos da igreja em Laodiceia, tinham também essa mesma ideia, essa altivez, esse orgulho, essa presunção, esse sentimento de autossuficiência. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Meu querido, Jesus não falou contra a riqueza em si, mas contra o comportamento das pessoas em relação às riquezas. Os que não têm querem ficar ricos, de qualquer modo, de qualquer justo, não todos, mas muitas pessoas querem buscar a riqueza sem levar em conta os meios, sem pensar nas suas finalidades também. Por outro lado, os que têm riquezas podem ter um comportamento equivocado, de autossuficiência, de humilhar o próximo, de não depender de Deus. Eu me lembro de um jovem que disse para um colega meu, quando foi convidado para ir à igreja, ele disse: para que a igreja? Vamos orar, insistiu o rapaz. E o outro disse: para que orar? Eu não preciso de igreja para orar, eu tenho um carro, tenho um apartamento, tenho uma namorada, um bom emprego, não preciso de oração. Vá você que não tem nada disso. É assim, o problema da riqueza está no coração do homem, que se apega à riqueza e que vive dela ou tenta resumir a sua vida a ela. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, diz que o amor à riqueza é o princípio de todos os males. Não é a riqueza, mas sim a confiança excessiva nela. Jesus, portanto, aqui fala para a igreja de Laodiceia: você está vivendo de forma autossuficiente. Você acha que a riqueza é tudo. Você acha que não depende de mim, a igreja que podia estar lá com o estalar de dedos fazer o que bem desejava. Aí Cristo fala aqui no verso 17 de Apocalipse capítulo 3. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Imagine só, uma igreja que se declara de uma forma e é vista por Jesus de outra maneira. A igreja, os cristãos de Laodiceia podiam bater no peito dizendo: somos os tais, os melhores, autossuficientes, não dependemos de ninguém, temos tudo, não precisamos de nada. Aí Cristo diz, olha para essa igreja e diz: não é bem assim não. Você não reconhece que é miserável, o oposto realmente da pessoa autossuficiente. Uma pessoa miserável é uma pessoa totalmente carente, totalmente desprovida, não só de recursos, mas uma visão realmente de uma vida sem a graça de Deus. Tem muita gente pobre que é rica diante de Deus, mas tem muita gente rica que é pobre diante de Deus. O rico, ou melhor, o pobre diante de Deus é visto como alguém feliz, abastado, porque tem valores que o reino valoriza. Mas uma pessoa rica sem Deus é uma pessoa miserável, sem temor, sem amor, sem paixão, sem dependência, sem empatia com o próximo. Você é miserável. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo era um poliglota, um homem que tinha uma profissão rentável, que era o fazedor de tendas, que fazia tendas e o Império Romano comprava para as suas ações militares. Era um homem de prestígio, mas sem Deus ele é um homem totalmente miserável, um homem necessitado de Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas aos olhos de Deus totalmente carente. Mas ele continua: não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão. Uma igreja que precisava da misericórdia do Senhor. Uma igreja que era carente, necessitada da compaixão do Senhor. Ah, meus queridos, a pandemia, infelizmente, está colocando
todas as pessoas no mesmo nível de necessidade. Não importa se é um hospital top, de últimos recursos tecnológicos, com equipe médica extraordinária, ou se é uma pessoa que está no hospital do SUS, numa fila enorme para atendimentos. O que importa é que todos estão necessitando de cuidados. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas espiritualmente era uma igreja miserável, uma igreja que era carente, digna de compaixão. E aí continua, uma igreja pobre, isso mesmo. Aos olhos dos laodicenses, outros, a igreja de Laodiceia poderia ser uma igreja rica, mas aos olhos de Jesus era uma igreja pobre, porque o mundo vê o que você tem, mas só Jesus vê o que você não tem. Jesus vê o que você tem, o mundo não vê o que você não tem. Entende a diferença? Aos olhos do mundo, quem entrasse no lugar de culto e adoração a Jesus, podemos imaginar, poderia ver um lugar bonito, mobiliado, extraordinário. Quem olhasse para os crentes em Cristo na cidade de Laodiceia, poderiam ver aqueles cristãos com roupas finas, com trajes elegantes, com uma afeição e outras coisas mais. Mas aos olhos de Jesus era uma igreja pobre. Talvez alguém entre na sua igreja e vê que ela é pequena, que ela tem poucos recursos, que ela é uma igreja pobre aos olhos do mundo, comparando com valores materiais do mundo. Mas Jesus vê uma igreja rica em amor, em temor, em fidelidade e realização do Senhor. É isso mesmo. Deus, o mundo vê o que você tem, mas só Jesus vê o que falta. Só Jesus vê o que você tem, mas o mundo não vê o que realmente Deus lhe tem dado. Essa é a diferença. Então diz o texto, uma igreja pobre, ela tinha ouro, ela tinha riquezas, mas aos olhos de Jesus era uma igreja pobre. Segundo, outra coisa interessante, é uma igreja cega. Laodiceia, além da produção de vários produtos caros, como vestes, por exemplo, era produtora de colírio. O colírio que era produzido na cidade de Laodiceia dava aos laodicenses uma capacidade visual extraordinária. Então era uma cidade talvez procurada pela riqueza e pelos recursos médicos de última, digamos assim, tecnologia da época, colírio, mas aos olhos de Jesus era uma igreja cega. Por quê? Porque via o que o mundo, ou via as coisas no mundo, mas não via as coisas espirituais. Era uma igreja que estava com o seu olhar para o mundo, mas com o seu olhar para o reino de Deus totalmente fechado. Jesus falou em João capítulo 9, quando curou o cego de nascença, disse para os seus questionadores: vocês estão cegos, porque vocês não conseguem enxergar que o que foi feito foi milagre. Vocês não conseguem enxergar e nem crer que este homem cego de nascença foi curado pelo meu poder. Vocês estão cegos porque não veem o agir do Senhor. E infelizmente há igrejas que estão, digamos, com os olhos abertos para o mundo, copiando o que há no mundo, fazendo as coisas do mundo e achando tudo normal, vendo com um olhar com naturalidade o que há no mundo e copiando. Mas uma igreja cega que não se volta para a palavra e não consegue ver o agir de Deus de ontem, de hoje e que Ele sempre é o mesmo. Uma igreja cega. E aí ele completa, e que está nu. A igreja de Laodiceia, ou melhor, a cidade de Laodiceia, além de ter muita riqueza material como ouro, também era uma cidade que tinha a produção de colírio e também vestes. Para vocês terem uma ideia, Laodiceia tinha a produção de lã. A lã branca era uma lã muito produzida naquela época, mas a lã de cor escura era uma lã mais cara. E as pessoas então tinham um custo maior, uma despesa maior com vestes produzidas por essa lã escura. Pois bem, essa igreja, os moradores de Laodiceia se orgulhavam por usarem roupas feitas por essa fina lã. E Cristo diz: não, vocês estão nus.
Aos olhos do mundo vocês estão com vestes extraordinárias, mas aos meus olhos vocês estão expondo a sua vergonha, a sua nudez, a falta de temor, a falta de confiança, uma prática realmente equivocada. E então, diante dessa realidade, a partir do verso 16, Cristo apresenta aqui algumas coisas como resposta a esse status, a essa condição da igreja. Ele diz aqui no verso 18, melhor dizendo, de Apocalipse capítulo 3, dou-lhe este conselho. E quais foram os conselhos que Jesus deu àquela igreja? Compre de mim ouro refinado no fogo. Primeira coisa, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. A riqueza que vem de Jesus pode não ser valorizada pelo mundo, mas é o que compensa e recompensa a fé. A riqueza que vem do Senhor não é material, mas que traz plena realização. Compre de mim, ou seja, adquire de mim aquilo que realmente tornará você uma pessoa rica. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, 19 a 21, não ajuntem tesouros na terra, onde os ladrões roubam e as traças minam, mas ajuntem tesouros no céu, onde os ladrões não podem roubar nem as traças destruírem. Porque, disse lá ele no verso 21 de Mateus 6, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A igreja de Laodiceia estava caminhando para as coisas deste mundo e as valorizando, por isso que eles viviam na ostentação. Aí Cristo fala, não, olhem para mim e dependam de mim. A riqueza que eu quero para vocês não é material, mas é espiritual. E ele continua no verso 18, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. As vestes que eram feitas de lã especial e outros tecidos e outros materiais eram motivo de orgulho, mas Jesus fala, vocês comprem de mim roupas, vestes, roupas brancas, falando da pureza. No capítulo 1 de Apocalipse, Jesus fala sobre o sangue dele, que tem poder para purificar os corações, como vestes brancas, a vida de cada um daqueles que creem nele. Comprem de mim vestes brancas, puras, imaculadas, uma vida de santidade diante de Deus. Mas ele continua, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quando Paulo estava indo para Damasco, ainda com faca nos dentes, imaginamos a cena, né? Irado, revoltado, furioso para chegar e prender aqueles cristãos, já que ele tinha nas suas mãos a autoridade das lideranças judaicas para isso. No meio do caminho, ele viu uma luz mais forte do que o sol do meio-dia naquele momento, caiu e ficou cego. Ficou cego 3 dias, e depois de 3 dias, Ananias foi até a casa na rua chamada Direita e viu ali Paulo e disse, Paulo, Jesus mandou vir aqui. E aí diz a Bíblia que ele orou para que Paulo fosse abençoado, e aí diz a Bíblia que escamas dos olhos caíram e ele passou a ver. Paulo, antes de se converter, se achava o melhor, se achava o justo, o correto, e via os cristãos e o próprio Jesus como realmente hereges. Mas quando ele se converteu, seus olhos se abriram e ele viu os seus pecados, reconheceu os seus erros e realmente confessou Jesus como o Senhor da sua vida. A igreja de Laodiceia estava com escamas nos seus olhos, cega para Cristo e tendo uma visão nítida para com as coisas deste mundo. E ele fala, compre de mim colírio, eu vou corrigir a sua visão, eu vou tirar essa miopia espiritual que não dá a você condições de ver a longa distância. Eu vou tirar esse astigmatismo que faz uma distorção das coisas que você precisa ver. A igreja estava cega e Cristo fala, compre de mim colírio que eu vou abrir seus olhos. E aí ele continua se aproximando do final da sua carta. No verso 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-te. A
A igreja de Laodiceia era uma igreja que foi chamada por Jesus para o arrependimento. Essa é a mensagem primária do Evangelho: arrependimento. Você não tem que buscar a igreja para ganhar dinheiro, para ser próspero, para ter o que deseja, seja família, seja casa, seja bens materiais. Você tem que buscar o Evangelho se arrependendo dos seus pecados. A maior bênção, a maior riqueza, o maior ganho do ser humano é o perdão dos seus pecados e a salvação. Tudo mais é consequência. Cristo falou em Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A igreja de Laodiceia, precisava realmente se arrepender. Ele diz: repreendo e disciplina aquele que eu amo. A Covid não foi desejo de Deus, mas Deus está usando a Covid-19 para chamar a atenção de muitas pessoas. Quando as pragas caíram sobre o Egito, muitos endureceram o seu coração contra Deus, mas outros se converteram e seguiram realmente os hebreus quando saíram do Egito. Então creia no Senhor, se converta, dobre o seu coração diante do Senhor, se curva e arrepende dos seus pecados. E aí ele fala no verso 20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse texto de Apocalipse 3:20 para evangelizar o não crente, mas aqui foi falar para a igreja. Enquanto que para a carta de Filadélfia, Jesus disse: eu tenho deixado uma porta aberta para a igreja. Aqui Laodiceia fechou a porta para Jesus. Era uma igreja que talvez tivesse motivos de orgulho, mas com o coração fechado para Jesus. Uma igreja, digamos, bela por fora, mas oca, vazia por dentro. Jesus não estava naquela igreja. A igreja que era uma igreja institucionalizada, tinha o nome de igreja, mas uma vida sem Cristo. Pegue um carro, ligue o carro, tem motor, tem gasolina, tem bateria, o carro funciona. Mas se porventura tirar o combustível e o carro continuar andando, alguma coisa está errada. A igreja de Laodiceia, portanto, era bela por fora, mas vazia por dentro. E aí Cristo fala: eu estou à porta, eu quero entrar, eu quero estar conduzindo a vida dessa igreja. Uma igreja orgulhosa, presunçosa, autossuficiente, mas que deveria se humilhar. Eu quero entrar, abra a porta. Cristo não invade, ele bate e quer entrar. Cristo quer entrar na sua vida, mas ele espera que você abra o seu coração para ele. No final, então, Cristo fala: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. É um convite. Cristo diz: aquele que andar humildemente comigo na terra, estará comigo no céu. Sentar-se à direita do trono de Jesus é lugar de honra. A honra que a igreja de Laodiceia dizia ter no mundo, mas que é garantida por Jesus, somente aquele que humildemente anda com ele na terra, como ele mesmo andou e foi entronizado à direita do Pai. Que você ouça as palavras do Senhor, porque no verso 22 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia recebeu essa chamada de Jesus, porque Jesus a ama. Jesus a amava como Jesus ama você e quer que você se arrependa e creia nele de todo o seu coração, vivendo o evangelho que ele mesmo pregou. Viva a sua fé em Cristo Jesus neste novo tempo, nessa nova realidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, hoje para todos sempre. Amém e amém.